Se eu tivesse a capacidade e o poder de reunir toda a liderança religiosa que existe no nosso país, a liderança pentecostal, a liderança neopentecostal, a tradicional, a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia, CCB, tantas outras igrejas, nós pudéssemos estar num lugar bem amplo, cheio de liderança, e eu presidindo, né? Eu fizesse uma pergunta para ele assim: quem pertence à Igreja de Jesus Cristo aqui, levante a sua mão. Acredito que todos eles levantariam a mão. E aí eu prosseguiria na minha pergunta. Muito bem, vejo que vocês são homens de Deus, homens de liderança, que instruem o povo, que conhecem as Escrituras, certo? Todo mundo balançaria a cabeça. Continuaria com a pergunta: a Igreja de Jesus Cristo Universal, ela está dividida? Eu tenho certeza que eles iam falar: claro que não. Tá. Muito bem. E aí eu ia começar a apertar mais ainda. Você, liderança de igreja tradicional, batista, presbiteriana, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que são essa liderança, essas igrejas bem tradicional, antiga. Se vocês concordam com a doutrina da Assembleia, o modo que eles cultuam a Deus, o que você acha que eles iam falar? Não, aí tem parte ali que não. Perguntaria para a liderança dos pentecostais, um assembleiano, o CCB, você concorda com a doutrina da Batista, da Presbiteriana ou outras, né? Lógico que não. Mas vocês não acabaram de falar que a Igreja de Cristo não está dividida? Vocês não são a Igreja de Cristo? Vocês não são a Igreja de Cristo? Aí eu perguntaria para uma liderança da CCB: e você, sua igreja? A sua igreja é a melhor de todas? A nossa é a melhor de todas. E esses que estão aqui não são salvos? Não, salvação só na minha igreja. Eu falo: mas eu não vi nenhum texto da palavra dizendo que a CCB salva as pessoas, né? Não vi nenhum texto. Ou cada um iria falar que a sua igreja é que está servindo a Deus corretamente. Aí eu iria abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. Iria falar para eles: vamos ler esse texto aqui? Vamos ver se vocês estão de acordo com esse texto aqui? Para nós fazer uma reforma no meio eclesiástico, uma reforma protestante novamente. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Vamos. Diz assim a palavra. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Eu viraria para eles e falaria: e vocês estão nesse texto aqui? Quero que vocês respondam com sinceridade. Eu acredito que naquele momento ia ter uma dissensão muito grande. Pode ter certeza. Como os judeus religiosos, quando o apóstolo Paulo ou o próprio Jesus falava com eles, e saía, ficava aquela dissensão. Não, nós estamos certos. Não, você está errado. Eles iam ficar dessa forma. E aí depois eu iria ficar só observando, né? Cada um dizendo assim. Capítulo 1 e o versículo 12. Agora digo isto a cada um de vós que diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Eu falo: cada um de vocês estão nesse texto aqui, capítulo do versículo 12. Você é batista, presbiteriano, você é assembleiano, você é CCB, você é universal, é não sei o que, é isso, é aquilo. Você quer que eu fale para vocês quem vocês são de fato? Vocês querem se converter de verdade? Quer converter de verdade? Está aqui a palavra de Deus para falar aqui, ó. Né? A palavra de Deus fala que vocês são carnais. Está aqui no capítulo 3.
E o versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens, quer dizer, os homens do mundo. Então, minha gente, crie vergonha na cara, vocês não são a igreja de Jesus, precisa se converter. Se vocês quiserem ser a igreja de Cristo, arranca essas placaiadas que vocês têm aí e volte para o evangelho imediatamente. E vamos todo mundo para 1 Coríntios capítulo 12, cumprir todo o capítulo inteiro. Vamos fazer isso? Você, liderança, abre mão do teu poder aí que você tem. Você que é dono de igreja, você que recebe salários altíssimos. Aí eu bateria a palma para eles. Mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o diabo, ele age dentro do corpo para poder dividir. Mas existe um corpo de Cristo verdadeiro, o qual não tem divisão. O corpo de Cristo verdadeiro, a noiva de Jesus, ela não é dividida. É a igreja invisível, que não faz parte de denominação, não tem placa, ela está oculta praticamente. Como naquele texto que Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas, Senhor, eu não tenho que ir lá em Jerusalém, no templo? Ou eu vou aqui no monte de Samaria? Eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Não tem mais negócio de templo, não. Acabou. Quero que você tenha comunhão com os seus irmãos, uns com os outros. Não ponha placa, não ponha divisão, que vocês vão ter problema, vocês vão se dividir. Eu tenho encontrado irmãos que estão servindo a Deus fora das denominações. Inclusive, eles falam que são os desigrejados. Existem aqueles que abandonam a Deus, mas existem aqueles que deixam as denominações e continuam servindo a Deus, sozinho. Como diz as Escrituras, olha, esses pastores insensatos espalharam as ovelhas, elas estão aí perdidas pelos montes, pelos vales, né? É isso. Mas vai chegar o dia que o sumo pastor vai reunir todos eles, todos nós, né? Aí você está dizendo, você está pregando quanto não dá mais para se reunir. Falo, quando dá para nós nos reunirmos, nós nos encontrarmos, nós nos reunimos sim. Mas o número é muito pequeno. É muito pequeno. A verdadeira igreja de Cristo, os salvos de verdade, eles entraram pela porta muito estreita do que milhões de pessoas agora no nosso país, mais de 30 milhões de evangélicos, né? Será que são realmente salvos? Ou está aquela portona bem larga e aquele caminho largo? A palavra de Deus fala que aquele que anda na carne não vai entrar no reino de Deus. E eu acabei de ler que o crente carnal, o apóstolo Paulo está falando, quando há divisão, vocês são carnais. Estão andando como os homens. E vão receber o castigo dos infiéis. Então fica aqui a nossa reflexão sobre esse emaranhado de igrejas que existe aí. E qual será que é a verdadeira? A verdadeira está aqui, o qual não tem nome, não tem placa. Então eu tenho a dificuldade quando eles perguntam, você é crente? Sim, até aí tudo bem. Qual igreja? Igreja de Jesus. Não, igreja, essa, não, eu quero saber denominar. Não tenho. Sou da igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo. E você? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.